questão do senso comum e como a sociedade, os valores na sociedade são construídos. Quer dizer, eu sou de uma geração em que isso talvez fosse bem mais forte, né? Ou seja, era uma carga muito maior, que a gente nem sentia muito, né? Mas de estar fora desse mundo da ciência. Né? A mulher não estava nesse mundo da ciência, embora, claro, sempre existiam mulheres dedicadas à ciência, mas eu acho que a gente já nascia predestinada, né? E predestinada a entrar em outras áreas que não fossem as áreas da ciência, embora a década de 70, né, e final de 60, fosse um momento também de mudança na sociedade, grandes mudanças, principalmente grandes mudanças para a mulher. Mas a mudança de valores, né, e daquilo que vai moldando os indivíduos, até se transformar realmente, leva muito tempo, né? Então, eu acho que quando eu já entrei na escola, primeiro, o meu mundo era totalmente feminino. Né? Eu fiquei 10 anos no colégio de freira, de semi-interna, né? Os meus professores, não tinha professor homem, todos os professores eram mulheres, aquelas que não eram freiras, né? Professora de matemática, de ciências, tudo era mulher, não tinha homem, o único homem era o padre, né? Que a gente fugia da sala de aula para confessar e passar o dia inteiro na igreja, na capela, confessando em vez de assistir a aula. Daí só a gente era liberado. Então esse mundo, né, que vai imprimindo em você, a escola, apesar de ser uma escola que tinha laboratórios incríveis, assim, muito bem arrumados, salas com coleções de história natural, de animais taxidermizados, enfim, era uma escola muito bem arrumada, né, bem estruturada. Ela não usava esse equipamento, então a gente não tinha acesso àquilo, né, só passava e olhava. A escola se preocupava muito mais com a questão dos cursos de magistério, né? Que era o curso normal, então aquilo que era mais importante, então não havia nenhum estímulo para as áreas da ciência. Né? Mas eu, particularmente, eu sempre tive uma resistência também às ciências, né? Uma grande resistência, embora eu nunca tivesse tido problemas, assim, nunca repeti, sempre passei direto em matemática, em ciências, mas aquilo era uma coisa que não me pertencia, né? E eu sempre pensava em fazer história, era uma coisa que me movia, uma coisa que tinha mais a ver com a minha natureza. Era uma área que sempre tem uma força muito maior de crítica, né? Então, quando eu tive que sair desse colégio, que eu fui para um outro colégio, foi uma turma, nós éramos uma turma pequena na escola, na época, ela estava com problemas financeiros e teve que fechar, né? E aí nós nos juntamos, nós éramos as meninas da turma, nos juntamos e fomos uma escola mista. Então agora nós vamos sair do colégio de freira, vamos para o colégio misto, e aí nós entramos numa outra escola. Era uma escola completamente diferente, uma escola que era frequentada por filhos de intelectuais e músicos, era uma escola muito mais arejada, né? E nessa escola eu acabei optando pela área do clássico, né? Agora o segundo grau, na época, agora ensino médio, na época você tinha o segundo grau que era dividido em científico e clássico. E já na própria estrutura da educação, ela já dividia as pessoas, né? Por exemplo, o clássico, né? As letras, a arte, né? E o científico era científico, era as ciências exatas. E nessa escola, por uma ocasião, nós tivemos um problema, enfim. O problema era que nós só tínhamos a área de ciências, nós só tínhamos aulas de biologia, né? Tinha literatura, tinha artes, enfim, as outras disciplinas obrigatórias, mas a gente não tinha nem matemática, nem ciências exatas, física, química. E o colégio, as meninas do colégio
a turma desse colégio resolveu fazer um movimento na escola para ter matemática. A gente queria matemática, a gente queria aprender matemática. E durou muito pouco. Um ano, no ano seguinte não tinha mais matemática e ficamos sem matemática. Então, foi um curso onde eu não tive contato nenhum com física, com química, com matemática, né? E dali, enfim, eu saí para fazer um curso de História, fui me graduar em História, e a minha ideia era eu não tinha vontade de seguir magistério, embora eu tivesse feito licenciatura e só depois eu fui fazer bacharelado. Eu não queria, era uma coisa que eu sabia que eu não queria, era fazer, já quando eu saí do colégio, do ginásio, para depois para o clássico e depois também para depois da faculdade. Então eu fiz História e no curso de História, enfim, a minha turma era uma turma bastante grande na época, porque agora as turmas parecem que estão grandes assim, mas, e era uma turma que tinha um número mais ou menos equivalente de homens e mulheres, né? E dali, quando eu me formei, eu acabei caindo no magistério, né? Porque é o caminho do historiador, pelo menos, no início, e onde eu fiquei muito pouco tempo. Depois eu tive uma sorte, eu achei que foi uma sorte, porque eu tinha uma amiga que era amiga do Hélio Silva, que era um historiador, né, médico, depois vereador pela História, que fazia história do Brasil, e eu fui trabalhar com ele, né? E para mim foi muito gratificante a relação, né, com ele e com todos os outros pesquisadores que ficavam na casa dele, que eu trabalhava na casa dele, né? Não ganhava nada, trabalhava de graça. O que eu acho que, quer dizer, depois eu consegui um outro emprego, mas eu dividia meu tempo entre a pesquisa com esse professor e com uma outra atividade, né? Mas para mim foi muito importante, eu acho que a minha formação, né, para a minha formação foi muito importante, porque foi a oportunidade de eu entrar na área da pesquisa, né, conhecer outros pesquisadores, foi um mundo muito mais dinâmico, né, do que o trabalho de magistério. Daí eu fui para o mundo dos museus, logo depois. É interessante porque eu sempre vou para algum lugar que está começando. Eu consigo sair dos outros, eu consigo sair daqui. Quando fui para o Hélio Silva, eles estavam formando o Centro de Estudos Sociais da Fundação Cândido Mendes. Depois eu fui para a Fundação Estadual de Museus, quando estava começando o primeiro ano, e eu fiquei lá durante algum tempo, bastante tempo, e lá então é que eu comecei a me dedicar mais, na verdade, dentro dos museus, eu comecei a me dedicar à área de educação. Foi lá que eu comecei a me formar nessa área que hoje eu trabalho, que é a área de divulgação e educação em museus. Mas foi a partir também da mudança depois da Superintendência de Museus para o Museu de Astronomia, que eu também entrei quando o museu estava começando. Foi interessante o trabalho, né, compartilhado entre os rapazes e as meninas que estavam começando também aqui, né? Foi muito bom. E o que eu queria deixar registrado é que, embora eu tivesse uma resistência muito grande com relação à ciência, o fato de eu ter feito história e ter, depois, no Museu de Astronomia, tentado e conseguido, de alguma forma, uma interdisciplinaridade, quer dizer, articular essas diferentes áreas, ou seja, não como cientista nas áreas exatas, né, mas no sentido de compreender o mundo das ciências, né, e trabalhar no sentido também de divulgar isso nas nossas atividades, que são desenvolvidas aqui, foi muito bom, quer dizer, não foi o fato de eu ter feito história que eu não pudesse estar trabalhando com cientistas da área de exatas, né? Então, eu acho que essa articulação, essa conexão entre diferentes áreas do conhecimento, para mim foi muito rico, né? Então, às vezes, a gente envereda por um determinado caminho de formação, achando que aquilo não vai dar em nada,
porque a gente gosta daquilo, né? Porque às vezes tem muita gente que fala, eu não vou fazer literatura, o que eu vou fazer com literatura, né? Eu não vou ganhar dinheiro. Quer dizer, existe sempre um lugar, né, que você consegue articular com outras áreas de conhecimento e ser feliz, de repente, com essa sua possibilidade. Então, eu acho que sonhos a gente deve perseguir para a gente... É isso. Para fechar a nossa vez, então, vou passar a palavra para a Patrícia. Ela é doutora em astronomia, pesquisadora da sede também. Bom, eu vou já fazer um discurso bem baseado na minha experiência, na minha trajetória como estudante de física e astronomia desses tempos. E eu não vou falar da parte glamurosa, eu vou falar da parte difícil e da parte chata mesmo. Então, assim, eu vou começar com a minha graduação, tá? Eu me graduei em física, eu sou gaúcha, né? Meu sotaque denuncia. E eu estudei lá em Porto Alegre, eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos, no curso de Física Bacharelado, eu já sabia desde o início que eu queria ser cientista, mas não sabia o que vinha pela frente. E quando eu entrei, a situação até não era tão ruim, tá? Eram ofertadas 100 vagas e nós éramos 25 meninas, tá? No curso de Física. Então 25% era muito melhor do que a situação anterior, do ano anterior, que eram 3 meninas de 100, tá? E esse quadro ele pode ser muito pior se a gente vai para algumas áreas das engenharias, isso é muito pior do que isso. Então, assim, eu, na verdade, assim, durante a minha graduação, eu não senti nenhum tipo de assédio moral por ser mulher e estar estudando física, ainda que algumas colegas minhas de faculdade tenham retratado esse tipo de acontecimento. E antes, assim, a geração das minhas professoras, das poucas professoras mulheres que eu tinha, elas sempre traziam isso para dentro da sala de aula, que acontecia muito essa conversa. Você é mulher, o que você está fazendo aqui, você não deveria estar aqui, você não serve para isso. Então, apesar de hoje as coisas serem muito mais, assim, amenizadas, né, são coisas que ainda acontecem. Então, mas tem algumas coisas que são estranhas. Por exemplo, eu acho que durante a minha graduação de Física, eu mudei um pouco o meu comportamento. Eu sempre fui no colégio assim, bem comunicativa. Quando eu entrei no curso, eu passei a ser um pouco mais introspectiva, porque eu tinha a sensação que eu estava sendo observada o tempo inteiro. Porque, por exemplo, tinha uma disciplina no terceiro semestre, que a gente chama lá de equações diferenciais, que deve ser cálculo 3, que a gente fazia junto com o pessoal da engenharia, que acho que era engenharia elétrica, e tinha eu e mais uma colega numa turma de outros 63 rapazes. Então, assim, não tinha... A gente entrava na sala, sempre, né, nos observavam, quando o professor passava a lista de presença, sempre vinha um recadinho, um pedido de número de telefone, coisas do jeito. Então, assim, era muito chato, assim. Não, e porque tem gente que acha que a mulher gosta disso. Não, eu não gostava, eu achava extremamente constrangedor e acredito que todas as minhas colegas também se sentiam assim. Mas assim, enfim, depois eu fiz o meu mestrado também lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já com ênfase em astronomia. Então, na pós-graduação a gente passa mais tempo no laboratório, não tanto tempo fazendo disciplinas. E na astronomia já tem um pouco mais de mulheres, assim, um pouquinho melhor do que na física dura, assim, né? Cerca de 25% dos astrônomos no Brasil são mulheres. Então é um pouquinho melhor, porque eu acho que na física deve ser tipo uns 10 a 15%, mais ou menos isso. Então, assim, eu já não me sentia mais tão sozinha, eu tinha outras colegas que estavam fazendo mestrado, e foi a primeira vez que, eu acho que, não sei se eu me conscientizei, mas que eu ouvi falar abertamente sobre esse problema de mulheres nas ciências exatas,
num congresso que eu fui, na reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, onde uma astrônoma apresentou esses dados e falou de alguns problemas que as mulheres tinham. Eu lembro o nome da pesquisadora, eu não vou falar o nome dela agora, mas quem estava lá em 2005 deve se lembrar. A palestra dela não foi, como é que eu posso colocar? Foi uma palestra para muita gente engraçada, porque quando ela colocava esses dados, as pessoas riam. Então, assim, muitas vezes, ainda quando a gente traz esses problemas para conversar, as pessoas ainda não levam muito a sério de que não, isso realmente é um problema. E foi lá que eu escutei essa porcentagem de mulheres astrônomas no Brasil, e uma das coisas levantadas naquele momento foi que os estudantes de pós-graduação, se engravidam, não têm não tinham na época direito à licença maternidade. E então o professor levantou a mão e falou: mas como assim? Se a gente lutar por esse tipo de direito, então as meninas vão fazer doutorado para engravidar? Eu disse: olha como é que pode uma coisa dessas. Realmente, é uma coisa que eu mais desejo na minha vida, é fazer um doutorado para eu poder engravidar, né? Eu acho que é o sonho de toda mulher cientista ter um filho doutorado. Não é. Então, assim, esse tipo de comentário eles existem, eles acontecem, mas foi durante essa reunião da Sociedade Astronômica Brasileira que começou um movimento para pedir, né, conversar com as agências de fomento sobre a licença maternidade durante o doutorado, e atualmente hoje o CNPq tem, né, a licença, eu não sei as outras agências como é que elas estão. Mas, assim, por isso que é muito complicado, é tudo muito polêmico, mas é uma coisa que tem que ser debatida. Depois do meu mestrado, eu fui para a Alemanha fazer doutorado. Tem uma colega minha aqui, também foi minha colega lá. E na Alemanha, lá onde nós fazíamos doutorado, nós tínhamos bastante representatividade, bastante meninas, nossa escola de doutorado, mas estrangeiras, né? Porque o nosso programa de doutorado era internacional, então trazia mesmo né, pessoas de fora. Em relação a meninas alemãs, quase não tinha. Eu tinha 24 anos quando eu comecei a fazer meu doutorado. Não tinha quase tantas mulheres alemãs. Então esse não é um problema do Brasil, ele é um problema mundial. E eu posso dizer assim, por experiência, por números, lá ainda conseguia ser pior. Porque, por exemplo, na faculdade de física da universidade onde eu estava, dos 80 professores, 2 eram mulheres. Então, tinha 2 professoras mulheres, sendo que uma entrou no último ano, quando eu já estava saindo do doutorado. Então, assim, durante um bom período, né, 79 eram homens e uma era professora mulher. Então, isso é um problema que acontece. Na Alemanha, por exemplo, eu fui em um instituto na Universidade de Heidelberg, que fazia acho que uns 5 anos que eles tinham implementado o banheiro feminino dentro da universidade, porque não tinha sequer banheiro feminino. As pesquisadoras lá, as meninas que faziam doutorado, eram poucas, elas tinham que pedir a chave do banheiro para a secretária, para usar o banheiro da secretária, porque não existia no instituto banheiro feminino. Então, assim, é super complicado, assim, não é trivial. Depois eu fiz o pós-doutorado, estava em São Paulo, vim aqui para o MAST, eu acho que eu passei por essas instituições assim de forma mais agradável, sem ter tantos problemas desse tipo, mas assim, eu acho que hoje em dia, né, com a internet, com o debate, né, todas as questões de preconceitos, elas estão sendo, não vou dizer mais suavizadas, mas mais denunciadas, fica mais evidente quando existe qualquer tipo de preconceito e as pessoas começam a pensar um pouco mais naquilo na sua fala, ou mesmo naquilo realmente que elas acreditam. Mas isso não significa que a situação está melhorando. E aí eu quero colocar essa foto para vocês aqui, do último grande episódio que teve, desse cientista que apareceu fazendo, ele era o porta-voz de uma missão espacial da ESA, da Agência Espacial Europeia, falando de uma sonda que aterrissou num cometa. Vocês devem talvez ter escutado falar dessa sonda. Foi um grande feito científico, tá?
Mas o que mais saiu, aqui no Márcio a gente conversou um monte sobre isso, né? O pessoal do Educativo do Museu, a gente conversou bastante sobre essa sonda, mas o que foi top trend do Twitter não foi a sonda espacial, foi a camiseta que os cientistas estavam utilizando. Então, se vocês não conseguem ver muito bem, eu vou colocar aqui o vídeo, assim, eu vou deixar o vídeo passando de fundo, sem som. E aí, se vocês não repararem muito bem como é que é a camiseta, vocês podem reparar enquanto eu falo. Ele estava conversando com a jornalista, né? Ele era o porta-voz da missão espacial, e eu vou falando, e aí vocês vão observando a camiseta. Na verdade, eu vou deixar a pergunta para vocês, e eu quero que vocês pensem, como será que vocês reagiriam se o diretor estivesse usando uma camiseta dessa, o diretor da escola de vocês, ou um professor, ou se vocês pudessem ir para a escola sem uniforme, se vocês fossem com uma camiseta assim, né? Se vocês poderiam entrar na escola com uma camiseta assim. É um problema entrar com uma camiseta assim? Não é um problema? O cientista que está lá divulgando a sua ciência para a sociedade pode usar uma camiseta assim? Não pode. Eu não vou dar a resposta do que é certo e que é errado, não, porque a gente passou muito tempo debatendo isso, né? Até com todas as mulheres que fazem astronomia debateram muito isso, e a situação chegou tão extrema que o pessoal fez uma vaquinha para ele comprar uma camiseta nova. Então, assim, essas são as coisas que vão acontecendo, assim, que assim, quando elas caem na rede, elas meio que perdem a governabilidade. Mas para falar do lado positivo, de todas as coincidências que estão acontecendo, hoje a gente está aqui no Dia das Meninas, começamos, né, esse diálogo com o pessoal da L'Oréal que hoje está aqui nos apoiando. A última coincidência, assim, meia coincidência, né, vamos dizer assim, é que essa semana a L'Oréal divulgou as vencedoras do prêmio L'Oréal no mundo inteiro, tá? Então não é uma coincidência, porque vocês também fazem essa divulgação na Semana das Mulheres. Então não é uma coincidência que elas tenham sido divulgadas exatamente na semana em que nós nos reunimos aqui para conversarmos de mulheres na ciência. Mas a maior coincidência, tá? E para mim, eu me sinto orgulhosa de estar aqui falando, é que ela foi uma astrônoma também, então uma colega de profissão, não só colega de profissão, mas brasileira. Não só brasileira, mas a minha orientadora de mestrado. Então a Thaisa, uma das mulheres que foi contemplada com o prêmio L'Oréal, minha orientadora de mestrado e mais, da minha cidade, da mesma cidade do que eu. E eu acho que ela é um exemplo de mulher, porque a Thaisa, né, fazendo um pouco de propaganda do prêmio L'Oréal, mas também dela, por eu conhecer ela, por ter sido a minha orientadora e também é minha amiga, ela é uma mulher cientista que ela teve um bebê no doutorado. E ela tinha que fazer observação do telescópio, não tinha como ela mudar o turno dela de observação, e ela tinha o bebê dela. Então ela subia para a montanha e descia, não podia ficar com o bebê na montanha porque é frio, né? Abre a cúpula do telescópio, o telescópio fica situado em um lugar muito alto, fica muito frio, ela não levava o bebê para a cúpula do telescópio para fazer a observação, mas ia lá, ajeitava o telescópio e corria montanha abaixo para amamentar o filho dela. Então acho que mais do que merecido, né? E é isso que eu queria falar para vocês. Então, assim, acho que todo mundo, na verdade, se quiser ser cientista ou não, ou quiser ser outra coisa, independente de quem seja, todo mundo tem o direito das suas escolhas, independente daquilo que a sociedade possa passar, né, ou nos dizer, ou querer nos dizer. Então é isso. Começar, de repente, Érica, pode relatar a sua experiência do doutorado? Pode ser, Érica? Posso. Boa tarde a todos. Então, eu fiz doutorado, então, na área de ciências morfológicas, trabalhando com genética, usando a drosófila, a mosquinha. Vocês devem conhecer a mosquinha da fruta, né? E a gente trabalhava com isso, eu tive 2 filhos no doutorado. Né?
primeiro foi planejado, já acabado de casar, porque eu terminei o mestrado 10 dias depois eu casei, então já começa a ficar complicado. Aí, bom, vou ter um filho e tal, falei com a minha orientadora, que eu estava querendo, deixei claro, e tive. Só que com 8 meses eu descobri que estava grávida. E essa, logicamente, foi desejada, mas não planejada, minha menina. E aí foi complicado, porque na época não tinha direito mesmo, a gente não podia parar, e eu acho que hoje tem, né? Ainda bem um grande avanço, mas o que aconteceu? Eu tive que não abrir mão de amamentar, levava para o laboratório, alimentava no laboratório, fazia experimento, voltava, a criança ficava ali, já cansei de fazer isso, e não pude realmente parar na época. Eu queria parar, não receber e continuar fazendo doutorado. Acabou que eu fiz em 5 anos, eram 4, fiquei 1 ano sem bolsa. No final tudo vale a pena, mas é difícil, assim, é complicado, mas dá. Acho que hoje é mais fácil, viu, gente? Facilitou um pouquinho mais. Só perguntas das pesquisadoras do mês. As meninas querem fazer algum comentário. Os meninos também podem falar. Deu uma polêmica antes na outra sala em relação aos dados que eu passei. Foi isso? Como foi? A Aline falou com ele? Eu montei, eu repeti para eles aquele dado que você apresentou, que 85% das meninas arrumam sua cama e apenas 11 fazem o meio. E aí vários se identificaram. Pode falar, gente. Estavam falando pra caramba lá na outra sala. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, gostei muito da história. Acho super válido incentivar as mulheres de ciência. Acho muito importante. Eu sou também da área das artes, mas enfim. Eu queria saber mais da época do colégio, porque a gente fala tanto da faculdade, mas eu acho que a faculdade a gente vai quando a gente já tem uma cabeça mais foco. Eu gostei da física, mas no colégio, como isso se desenvolveu? Porque hoje em dia, assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem muitos laboratórios, a gente não tem a ciência na prática. Então, pra gente poder, assim, o átomo, tá, mas e o átomo? Eu não vejo, não toco, então é complicado. Então, como seria, o que vocês acham de, na parte do colégio, como seria pra fazer os jovens, as mulheres gostarem dessa parte? Pra todas, né? Eu acho que é uma prática eu acho que as escolas, como eu tinha colocado, que a minha escola tinha laboratórios, e acabou que não foi eliminando. E as escolas, a rede pública, enfim, Rio de Janeiro, a gente conhece várias escolas importantes, também tinham. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. O que a gente tem de informação é que os professores não têm usado, né, os laboratórios, não têm usado os equipamentos que são fornecidos por algum evento, né, por exemplo, telescópios, né. A gente precisa fazer um movimento. A gente tem um projeto lá em Vassouras, ou na região da cidade fluminense, aqui do Rio, a gente distribuiu vários telescópios, se não há um movimento, né, constante, isso não é valorizado pelas escolas. Eu acho que tem que haver um esforço para que isso aconteça, né, quase que é uma política mesmo para que isso aconteça, porque muitas atividades, muitos eventos nesse sentido existem, continuam existindo, né? Distribuição de aparatos, distribuição de material para que as escolas desenvolvam laboratórios e há alguma coisa maior, né, que impede que isso aconteça. Então, há uma necessidade de quebrar essa barreira, né? E acho que, assim, sobretudo, assim, agora eu trabalho aqui no museu, então o museu já é essa própria instituição, esse canal, né, com o público, mas a gente também, né, tem outros projetos, assim, muito de tentar chegar nas escolas mesmo e assim, quebrar um pouco essa barreira, assim. Mas é difícil, né, porque são tantas escolas, assim, que a gente atinge, na verdade, é muito pouco, né.
E mesmo aqui, a gente está na cidade do Rio de Janeiro, tem muitos museus, tem planetário, tem vários canais assim, para se comunicar com o público, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Então é muito difícil, né? Essa questão da divulgação. Exatamente. Mas eu acho que por enquanto é o meio que existe. Só para complementar isso, acho também que a importância das universidades abrirem e se colocarem, né? Então lá no Fundão a gente fazia projeto, a gente está fazendo isso, de ir nas escolas, então a própria universidade ir às escolas e mostrar o que faz e convidar as escolas a irem para a universidade. Porque a gente tem que dar um retorno, né, à sociedade. Então a universidade pesquisa, né, no caso do Fundão, de outras universidades e tal. Então também acho que cabe a gente sair do nosso nicho ali e ir para as escolas. Acho que isso é uma coisa legal, falar do que a gente faz, mostrar o nosso modelo de pesquisa, o que a gente usa. Né? No caso das moscas, ninguém sabia a importância da mosca para a ciência, que é uma importância super grande, para a gente trabalhar ali. Eu acho também é um caminho, né? Até pela questão do exemplo, né? Porque assim, hoje eu acho que você precisa ter o exemplo do cientista, do cientista como uma pessoa que também pode ser bem sucedido, né? Eu acho que a sociedade hoje ela tenta colocar um pouco uma ideia de que o cientista, eu vou fazer ciência, eu não vou ser bem sucedido. Hoje tem um pouco disso da sociedade, né? Exatamente. Então eu acho que a universidade se aproximar das escolas, você ter essa oportunidade de poder, de ver que o cientista também pode ser bem sucedido, de ver que existe, acho que é interessante esse retorno, né, que você está falando também, acho que é muito interessante. Tem duas questões, né? Quando eu falei assim, isso é uma questão que a gente estuda, muito se fala também, né, no sistema de educação da escola. Uma questão de matemática, o professor vai dar mais atenção para o menino do que para o menino. Isso já começa a criar essa barreira invisível. Assim. Eu acho que nós que trabalhamos com divulgação, eu acho que tem um desafio da gente trazer mais as mulheres, né, mostrar essa presença feminina da ciência. Eu acho que a gente pode investir. E essa barreira que se fala, ela está muito também na linguagem, né? Eu acho que é um aspecto na mesa que a gente não falou. Mas essa discriminação, essa coisa de você fazer o outro para se sentir aceito, está muito de como você formula também as coisas, né? Então eu acho assim, a gente também tem essa preocupação. Quando a gente está formulando a nossa linguagem, nos nossos trabalhos de divulgação, pensando que a sociedade é feita de meninos e meninas, eu acho que é uma coisa que a gente pode contribuir. Também é direcionado porque a ciência está muito do lado abstrato, não abstrato, não palpável. A história, teve gente que foi lá, é uma coisa fantástica que aconteceu. Então a ciência complica aquilo mais na imaginação das pessoas. Então no colégio, às vezes pode ser difícil, mas... Porque já fizeram, por exemplo, um estudo, assim, representa o cientista, né? Geralmente bota a figura masculina. Ele não tinha o Einstein, né? De cabelo estranhado, de língua pra fora. Né? Então, assim, se a gente consegue botar isso, né? Mas, assim, é um pouco o que a Esther falou, né? Desse característico da história. Se a gente consegue. Porque assim, essa barreira, como é que ela se construiu? Se é um problema que se traduz em números, como mostrou a Fabiana, como mostrou a Ana, é um problema. Né? E aí a gente pode, acho que até a partir da história, vai escrevendo aqui um pouco isso pra gente. É uma forma de interpretar esse fato. Né? E de produzir uma ação efetiva para resolver esse problema. Complementando um pouco a palavra, é verdade, até hoje nós discutimos o grande estereotipo que nós temos, porque até eu mesma tinha aquele estereotipo quando eu estava na escola. Quer dizer, a gente tem que pensar no cientista, a gente pensa num cara sério, sozinho dentro de um laboratório, todo desarrumado, ele fazendo alguma coisa que só ele entende e que ele não consiga explicar para ninguém. Então, a gente começa a pensar que a ciência é fazer uma coisa onde eu fico em mim mesmo e eu não consigo interagir com nada. Mas, a verdade, a ciência está baseada em interação. Por quê? Porque a interação com as pessoas, a interação com as materiais e as superfícies,
em interação com a natureza, em interação com tudo que está em volta de nós. Então, a gente tem que pensar que hoje vocês que estão na escola, vocês procuram interagir o tempo todo, porque todo mundo tem telefone, tem computador, tenta entrar nas redes sociais, nas mídias e tenta interagir com as coisas que vão além do próximo. Vocês tentam interagir com pessoas que estão na outra ponta do mundo. Então, vocês estão com essa sede de interagir. E a ciência é interação. Lembrem disso na hora de vocês escolherem o que vocês querem fazer e que a ciência pode ser o veículo para vocês chegarem no lugar do mundo que vocês quiserem. Então, essa é uma mensagem que vai além do laboratório. A ciência pode ser pesquisa em um laboratório, pesquisa no museu, pesquisa em uma outra instituição, pode ser pesquisa numa empresa para levar até vocês, por exemplo, um produto que vocês hoje têm na mão. E isso pode ser uma coisa que muda o mundo. Então, esse poder está dentro de vocês, nas escolhas que vocês façam daqui para frente. Na verdade, foi levantada uma discussão com relação à blusa, né, do cientista. Bom, eu acho que para lá dos gostos estéticos dele, né, enfim, eu não vou aqui discutir o que é moda, o que não é moda, o que é cafona, o que não é, porque não é da minha especialidade de cada um se veste da maneira como se expressa para o mundo, da maneira como achar conveniente. O fato é que ele, por ser pesquisador e chefe de um departamento de pesquisa, e provavelmente, como hoje em dia, há mulheres participando desse grupo de pesquisa, eu, enquanto mulher, me consideraria ofendida e com medo dele por ele estar usando aquela blusa, com várias mulheres nuas, né, sendo objetificadas. E eu imaginaria, ao me dirigir ao meu chefe, ele está imaginando o meu corpo por debaixo do meu vestido. Ao falar sobre uma questão da sonda, não sei o que, eu acho que ele pode estar tentando olhar para o meu seio ou tentar, enfim, me agredir de alguma forma. Então, não necessariamente ele é uma pessoa assim. Não necessariamente ele assedia as mulheres dele, as mulheres que ele conhece no trabalho. Mas a partir do momento que ele coloca aquela blusa, ele está representando uma ideia de que a mulher ela deve estar sempre seminua e atender a um desejo que ele tenha. E eu, enquanto mulher pesquisadora, eu me sentiria ameaçada, com medo mesmo, de ser agarrada em algum momento em que, sei lá, talvez todos os meus colegas que interagissem no laboratório tivessem saído e eu quisesse ficar até mais tarde realizando algum experimento e eu não sei o que esse homem faria se ele visse sozinha num quarto. Então eu acho que é uma questão assim, talvez para os rapazes pensarem que mensagem eu estou passando quando eu estou usando determinada roupa, que eu sou estiloso, que eu sou bonito, que eu sou inteligente e que eu assedio de forma talvez agressiva as mulheres ao meu redor. Então, só gostaria de levantar essa discussão por isso. Não é que ele não possa usar a roupa que ele queira, ele inclusive estava usando. Mas talvez ele estivesse causando um certo temor no meio das mulheres que ele convivia no trabalho dele. Só para acrescentar que esse problema da camiseta ele foi tão profundo, né, Sandra? Assim, não só as mulheres que trabalham, é que na verdade, assim, do meu ponto de vista, houve duas falhas, né? A primeira, bom, ele transmitiu essa mensagem, ele aparentemente já usou essa camiseta outras vezes. Alguns colegas, né, essa discussão me rendeu muito, né? Alguns colegas homens, inclusive nossos colegas mesmo de astronomia, falaram que não, mas ele quis passar a imagem que ele é descolado, e desconstruir a imagem do cientista, né? Que ele é descolado. Mas, assim, pra mim, do meu ponto de vista, teve essa falha, mas eu fico realmente impressionada como que ele quer ser o porta-voz do dia de uma sonda que pousou num cometa que faz 10 anos que está viajando pelo espaço. Ele ia ser o porta-voz do dia e ninguém ao redor dele
foi capaz de dizer, meu amigo, você com essa camiseta não vai. Então assim, ele passou, gente, não foi só na comitiva de imprensa da ESA, ele foi na BBC, ele saiu, se vocês digitarem no Google, vocês vão ver que ele está em todos os jornais utilizando essa camiseta. Então, assim, eu penso assim, nós mesmos aqui no museu que trabalhamos com o público, que recebemos vocês, nós também temos o nosso código de bom senso, né? E, então, assim, me surpreende muito, assim, e ninguém também ao redor, ao seu redor, tenha mencionado isso, para vocês verem quão profundo o problema é esse. Patrícia, assim, lá atrás deu para ver essa camisa, como ela é? Aí vocês estão aí atrás conseguindo? Não quero uma dúvida, que eu estava aqui na frente, será que lá atrás eles estão tendo detalhes? Mas se vocês escreverem no Google Rosetta, shirt em inglês, né, camiseta, vocês vão ver. Acho que se vocês escreverem missão Rosetta, capaz de nem aparecer notícia da missão, mas vai aparecer da camiseta com certeza. Boa tarde. Parabenizar vocês, parabenizar o trabalho de vocês. Eu sou professor do Júlia Kubitschek, estamos aqui com um conjunto de pessoas, de alunos. É uma escola que é majoritariamente frequentada por mulheres, né? Que é uma escola de formação de professores de ensino fundamental. Né? Eu tenho a felicidade da aula de física lá. Né? Mas eu queria trazer uma experiência que eu tive e fazer uma reflexão depois. Eu estudo História da Ciência também, fazendo doutorado aqui no final, na UFPR, como estava pensando. E eu tive uma experiência muito curiosa. A gente estava lendo um texto de uma historiadora que estava analisando qual era a abordagem da sexualidade, da reprodução nos textos científicos. E ela estava verificando que era carregado de machismo na descrição, né? Então, por exemplo, na descrição do óvulo e do espermatozoide, a diferença da descrição. Então, o espermatozoide é que percorria, né? Ele era bravo, o óvulo ficava lá paradão e tal, o espermatozoide penetra o óvulo, e ela foi desconstruindo uma série de coisas, né? O espermatozoide não penetra o óvulo, né? Você tem ali uma série de enzimas que fazem com que eles se acoplem, né? E aí ela estava mostrando, né? Se fala muito mais do espermatozoide do que do óvulo, né? Por mais que haja muito mais espermatozoides, eles são muito mais desperdiçados do que os óvulos. E eu achando interessante, ela trouxe uma série de dados qualitativos, quantitativos, e eu achando o máximo o texto, né? Que legal. Aí de repente eu fui vendo vários homens rindo, assim, falando, que exagero, que besteira e tal. E eu queria chamar um pouco a atenção dos homens que estão nessa sala, assim. Quando a gente escutar as questões que as mulheres falam, vamos escutar. A reação imediata de muita gente é falar, que exagero, nossa, que besteira, é rir, né? Ela estava comentando coisas e eu estava assustado, as pessoas estavam rindo na sala. É natural às vezes, né? No vídeo, por exemplo, o pesquisador negro também estava rindo das situações. Eu estava assustado com as coisas que ele estava falando, mas às vezes a gente ri para aliviar, né? O feminismo, gente, eu entendo assim, é obviamente uma luta prioritária de mulheres, mas ele também pode ser uma luta dos homens, entende? A gente também pode participar disso. O primeiro passo certamente é escutar as mulheres, escutar as situações, mas a gente também evitar rir de piadinha sem graça, quando vê alguma coisa acontecendo, intervir, não achar, briga de casal, às vezes passa do limite, às vezes você tem que intervir também. Então é só um alerta para quando essas coisas acontecem, não é só com relação ao feminismo também, né? A luta contra o racismo, contra todas as formas de discriminação, você escutar primeiro, porque o primeiro passo das pessoas que querem manter a situação como está é negar, é dizer que é exagero, é dizer que é vitimização. Pode ter vitimização? Pode, mas ela certamente não é o caso geral. O caso geral é, de fato, de pessoas que sofrem esse tipo de coisa. Tá? Então é um apelo aos demais homens aí da sala, que a gente faça parte desse movimento também. Parte de atividade, que é a observação do sol, que visita o museu.